Olá, eu sou Fábio Neves do Economia em Quadros e quero trazer para você hoje uma entrevista com Euler Costa. Ele é economista, geógrafo, mestre em educação e doutorando em políticas públicas pela UERJ. Euler, é um prazer tê-lo aqui conosco. Essa entrevista ela está ocorrendo por telefone, devido aí a essa impossibilidade de fisicamente nos encontrarmos, mas eu acredito que vai ser bem proveitosa e você vai conseguir expor bem o seu conhecimento a respeito dessas coisas que estão aí nos rondando. Oi, Fábio. Tudo bom, querido? Quanto tempo que não nos falamos, hein, amigo? Eu estou aqui muito feliz em estar participando do teu canal, nessa entrevista rápida, para a gente tentar ajudar aí as pessoas a esclarecer, né, um pouco sobre os impactos da economia que ela vai sofrer frente a essa pandemia mundial aí que nós estamos enfrentando agora. Então estou aí para colaborar com você com as perguntas que você vai me passar. Um abraço. Eu quero agradecer a sua presença, na verdade, e quero abrir com uma primeira pergunta. Quais são os impactos da Covid-19 na economia? Bom, Fábio, os impactos são muitos, né? O coronavírus ele é um vírus que tem uma característica diferenciada dos outros, porque ele tem uma velocidade de contágio muito rápida, muito grande, e ele impõe medidas anticapitalistas, como o isolamento das pessoas, né? O máximo de isolamento possível, redução de circulação das pessoas nos lugares, e isso vai fazer com que o impacto seja direto no sistema capitalista, já que ele necessita de consumo, necessita que as pessoas circulem, que se interajam socialmente, que comprem, né, como eu já disse. E quando você isola, quando você cria essas medidas de isolamento e restrição para que as pessoas fiquem mais em casa, a tendência é que o consumo caia, né? Consequentemente, a nível macroeconômico, você vai ter uma profunda redução, primeiro do consumo, depois da produtividade, da produção, né? E mais tarde você vai ter falta de riqueza na economia, né? Geralmente, os mais afetados são sempre os mais vulneráveis economicamente. Quem eu estou falando? Eu estou falando dos trabalhadores informais, dos trabalhadores que ganham os salários mais baixos, mesmo que formais, né? Estou falando das micro, médias e pequenas empresas. Esses serão os mais atingidos, né? Aqueles que estão no desalento, como os moradores em situação de rua, esses também serão muito afetados. E a economia, no modo geral, ela vai ser muito afetada. Vou te encaminhar uma segunda pergunta, então. Por que esse vírus é tão diferente dos outros? O que você viu a respeito disso? O que tem sido anunciado aí pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde também. Olha, esse vírus é diferente porque ele tem características peculiares. Além do fato dele se propagar de uma forma muito rápida, dele ter um contágio muito acelerado, né, através das gotículas da nossa respiração, né, do contato em tocar num local contaminado e pôr a mão no rosto, isso já basta para você se contaminar. Ele, com o nosso mundo no nível de globalização que estamos hoje, que é uma consequência da autoexpansão do capitalismo mundial, ele não encontra barreiras para se espalhar pelo mundo, né? E esse vírus, o que ele ataca? Ele ataca de forma individual no ser humano a questão respiratória, mas no sistema de saúde social ele ataca
colapsando, levando ao colapso, porque tantas pessoas ao mesmo tempo se contagiando vão buscar nos postos de saúde, nas clínicas da família, nas unidades de pronto atendimento, nos próprios hospitais, vão buscar ao mesmo tempo a cura, vão buscar o tratamento, ao ponto de que nenhum sistema, seja público, privado, de nenhum país está preparado para que ele comporte tamanha demanda de pessoas ao mesmo tempo. Então ele colapsa o sistema de saúde, né? E ao colapsar o sistema de saúde, ele não vai matar só quem está acometido desse coronavírus, mas ele vai matar outras pessoas que necessitam desse mesmo sistema, né? Que possam estar com outras doenças. E mesmo que a letalidade dele seja num nível considerado de baixa letalidade, como ele tem um grau de atingimento muito alto, consequentemente você vai ter se você tem um número elevado, muito grande de infectados, você com certeza vai ter um número elevado de mortes. Mesmo que isso daí, no geral, como estão vendo os cientistas, chegue a no máximo 3%. Só que 3% de 1 milhão são 30 mil pessoas, né? Então são muitas pessoas que vão morrer. Agora, por que a China conseguiu combater o vírus de uma forma razoavelmente rápida? Qual a sua opinião nesse aspecto? Olha, Fábio, a China, ela no início também cometeu erros, né? Inclusive teve o fato do cientista que tentou alertar, ou que primeiro identificou o vírus, né? Ele acabou até morrendo também do próprio vírus. E a China não foi tão transparente nesse início, mas logo que ela percebeu a gravidade da situação, tomou pé da gravidade, ela começou a tomar medidas no sentido de cercar, né? de sufocar o vírus. Ele foi cercando. Primeira medida que eu acho que foi assim primordial e que no caso daria para o mundo todo perceber a gravidade da situação, quando eles cancelam o Ano Novo Chinês e proíbem toda a sua população de sair de dentro do país. Eles cancelam todas as saídas, né? Até inclusive de quem estava lá que não era chinês, a ponto dos países que quisessem fossem buscar os seus compatriotas, como foi até o caso do Brasil. Mas eles foram criando formas de isolamento radicais, eles foram criando formas, conseguiram fazer testagens em massa, o que é o mais indicado, inclusive pela OMS, pela experiência da própria China, e seguido inclusive por outros países que também deu certo, como a Coreia do Sul, como Taiwan e Singapura, que você consegue, ao identificar o máximo de pessoas infectadas, separar essas pessoas dos demais, né, e evitando que haja um colapso do sistema de saúde. Além da resposta rápida que eles tiveram, produzindo um hospital, 2 hospitais, se não me engano, em tempo recorde, 10 dias, com 1.500 leitos, 2.000 leitos, assim. Então a China ela conseguiu concentrar 60% ou mais dos casos na província de Hubei e na cidade de Wuhan, né, onde foi o primeiro caso. E conseguiu garantir assim com que isso não tomasse uma proporção desastrosa num país que tem 1,4 bilhões de habitantes, né? Então a gente percebe que quando se posto de lado a questão econômica e se coloca todos os recursos em prol de salvar vidas, você consegue resultados. Acho que essa talvez seja assim, o mais impactante dessa questão da China, principalmente por conta da questão do caráter comunista da sua política, né? A gente sabe que a China politicamente ela é comunista. Agora, deixa eu te fazer então outra pergunta. Por que os países ocidentais demoraram a agir contra o vírus? O que você acredita que aconteceu? O que foi diferente? Bom, Fábio, eu acredito que os países ocidentais, no caso, primeiro a gente fala logo da Europa, demoraram a agir provavelmente primeiro, infelizmente, subestimaram a situação, né? Tiveram uma visão equivocada, e segundo, acredito que também um pouco de preconceito, mais uma vez, né?
porque não é a primeira vez que a China passa por essa situação, ela já passou pelo SARS, né, que também é uma forma de coronavírus, só que na época o SARS ele era mais letal e menos contagioso, e acredito que tenha havido uma subestimação, né, subestimaram, né. Sem falar que os países que estão enfrentando maiores problemas agora, por uma ironia infeliz, principalmente a Itália e a Espanha da Europa, são dois países governados por governos de extrema-direita, né? E eu acho que quando a ficha caiu, já era um pouco tarde, né? Porque eles já tinham conseguido infectar muita gente. Até o caso da Itália foi exemplar para o mundo, porque o prefeito de Milão fez uma campanha contra a paralisação, contra o isolamento, e posteriormente ele veio a público pedir desculpas. Isso aí é o que eu acredito que tem acontecido nos casos dos países ocidentais. Euler, eu queria que você falasse quem foi Keynes, para situar para as pessoas qual tipo de política, qual tipo de atitude que o mundo tomou no passado para poder contornar uma grande crise. Na época era uma crise monetária. Bom, o John Maynard Keynes, né, era um liberal que em inglês que viveu de 1883 a 1946. Ironicamente, ele morreu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas foi quando a sua teoria ela teve mais presente no mundo, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo todo, não assim, as teorias de Keynes elas ganharam muita força. Inclusive no Banco Mundial, onde todos buscaram o que a gente chamava de welfare state, né, o estado de bem-estar social, tentando o Estado entrando como garantidor da reprodução da força de trabalho, buscando dar garantias aos trabalhadores, né, para ajudar a regular a economia o máximo possível e assim, consequentemente, a ajudar as empresas a não caírem, não quebrarem, não entrarem num colapso, né? Então é uma teoria de um liberal, tá? E que infelizmente depois de algum tempo, a partir dos anos 70, ela caiu em decadência, entrou em decadência e foi substituída pelo neoliberalismo. E por fim, eu quero te fazer uma pergunta que é: o que você pode falar, Euler, sobre as políticas que estão sendo tomadas agora pelos países da Europa e os Estados Unidos? Então, essas medidas que estão sendo tomadas agora pelos países do Ocidente, elas são uma medida que, na verdade, são uma velha receita que já foram tomadas. Primeira vez que se usou essa medida foi no crash de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, né? Que os Estados Unidos eles tiveram que intervir no mercado, o Estado americano teve que intervir no mercado. Depois, logo após a Segunda Guerra, onde se viu que não havia outra maneira de sair da crise econômica mundial causada pela guerra que não fosse com a intervenção do Estado na economia. Uma receita keynesiana, né, que ela visa socorrer, na verdade, muito se acredita que ela visa socorrer os trabalhadores. Não é verdade. Na verdade, Keynes tinha a visão seguinte: precisa que o Estado intervenha para controlar e regular o mercado de forma com que garanta a reprodução da força de trabalho, garanta a manutenção dos empregos para garantir a demanda e a produção. Se cai a demanda, você tem uma crise de demanda, você não consegue aumentar a sua produção, há uma crise de superprodução e, consequentemente, você vai ter um problema sério mais à frente com a redução da taxa de lucro das empresas. Então, na verdade, quem pretende a intervenção e o controle do Estado em cima da economia e do mercado salvaguardar as empresas.
através de garantir a reprodução da força de trabalho, né? Então, assim, por mais que pareça que é uma forma de... E alguns aí até se confundem, estou vendo aí alguns falando aí que o Brasil está se tornando socialista, estamos caminhando a passos largos para o socialismo. Não tem nada de socialista, longe disso. Keynes era um liberal e é uma medida totalmente de cunho orgânico do capitalismo. Eu quero agradecer a presença do Euler Costa. Ele é uma pessoa que cedeu seu tempo para poder transmitir aí seu conhecimento para nós, com essa utilidade pública. E Euler, seja bem-vindo. E quando esse período passar, a gente pode se encontrar fisicamente e fazermos aí uma entrevista ao vivo e a cores. Agora vamos usufruir desse contato via telefone para poder multiplicar esse conhecimento para todos. Bom, Fábio, eu que agradeço o convite, foi um prazer participar aqui do seu canal, é um canal que eu tenho acompanhado de perto, achei fantástico, espero que a gente tenha outras oportunidades e estarei sempre à sua disposição para ajudar. Um abraço a todos os seus seguidores. Eu que agradeço a sua presença, um forte abraço. Eu sou Fábio Neves e isso é economia para você de uma forma simples e direta.